Queridos alunos, retomando então aqui o nosso conteúdo, nossa parte 2 da nossa aula de hoje, na aula de número 3. Não se percam, aula 3 de Teologia Sistemática 2, aula 2. Na verdade é a parte 2 da aula 3 da Teologia Sistemática 2. Vocês vão enlouquecer com o professor Pablo, né? Gente, são tempos diferentes, então estou aqui em casa me recuperando, mas quero transmitir esse conteúdo para vocês. Essa parte aqui 2 vai ser mais breve. Eu quero mesmo é só reiterar alguns combinados. Então esse vídeo aqui vai ficar até segunda-feira, como também a parte 1. Mandem suas perguntas. Eventualmente as leituras bíblicas feitas elas vão ser bem breves, vão ser bem rápidas mesmo. Eu vou citar o texto, já vou ler. Então peço que vocês ali, se quiserem me acompanhar, deem um pause ali, procurem a referência e façam a leitura comigo. Na aula que vem eu vou dar os eventos finais ali, como o milênio e a volta de Cristo com os santos e o juízo do trono branco. São ali as partes finais descritas no Apocalipse. Não só em Apocalipse, tá? A parte das 70 semanas eu quero deixar como um trabalho para vocês, um estudo que vocês façam, de fazerem a leitura de fazer. Só um instante. De fazer a leitura. De fazer a leitura da parte da apostila que vai falar sobre as 70 semanas de Daniel. Um estudo, uma compreensão das 70 semanas de Daniel vão nos ajudar a entender melhor, a grande tribulação, que é o que nós vamos falar agora, na verdade. A grande tribulação, queridos, então, eu quero falar com vocês, é esse período de 7 anos em que a Terra vai ser governada pelo Anticristo. Às vezes as pessoas falam grande tribulação, às vezes elas falam tribulação, às vezes como um sinônimo, né? Mas basicamente é assim, ó. Ela é dividida num período de 3 anos e meio, dois períodos de 3 anos e meio, e o primeiro período é chamado de tribulação e o segundo período é chamado de grande tribulação. Mas pode acontecer de o todo ser chamado de a grande tribulação ou o todo, esses 7 anos, ser chamado só de tribulação, tá? Eu acredito que Jesus vem antes da grande tribulação e a grande tribulação inicia logo após essa vinda de Jesus em secreto para buscar a igreja, em que os santos, né, e santas desaparecem, o povo de Deus desaparece, e a grande tribulação acaba quando Cristo vem com a sua igreja. Quando ele diz ali todo olho verá. Então aquelas duas questões, né? Todo olho verá e vem como um ladrão. Será motivo de alegria, será motivo de espanto. Sobre essa segunda vinda de Cristo, num aspecto de que ele vem como santos e seus pés tocam no Monte das Oliveiras, eu quero deixar para nossa quarta e última aula. Mas hoje eu quero falar, nesse momento aqui, especificamente sobre a grande tribulação. Porque aqui, segundo o entendimento que nós temos, eu entendo que aqui já não é mais o que nós conhecemos como o princípio das dores, as guerras, as perseguições, a fome, a peste, as doenças, terremoto, a deslealdade entre os homens, que mais que a gente tem ali, o esfriamento do amor, os falsos cristos, né? Eu entendo que já é muito mais do que isso. Aqui a gente já vai ter, meus queridos, nós já vamos ter grandes eventos. Esses eventos eles são descritos em 3 momentos de 7 etapas, que são as 7 trombetas, na ordem, os 7 selos, as 7 taças e as 7 trombetas. Então os 7 selos eles são abertos e eles derramam algumas catástrofes sobre a Terra, de forma muito generalizada, mas também localizada. Como assim? É generalizada ou localizada? É os dois. Porque as 7 taças, elas começam com. Os 7 selos, perdão, eles começam com a abertura de selos e os primeiros 4 eles liberam o que nós conhecemos como os 4 cavaleiros do Apocalipse, que é o anticristo, coordenando então a fome, a guerra, a peste, a peste e a morte. Esses cavaleiros, eles arrasam a Terra. E essa destruição, ela é muitas vezes localizada, mas ela é generalizada. Generalizada porque acontece em todo mundo, mas não no mundo todo. É em lugares, né? Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem peste. E não é na política, tá?
Mas a gente tem doenças. Doenças que existem só no Brasil. A dengue, por exemplo. Mas a gente não tem guerra. Apesar que especialistas dizem que a gente vive numa guerra civil. Mas tem países que tem guerra, tem países que tem fome. Então é generalizado porque acontece em todo o mundo, mas em locais do mundo. E depois a gente vai ter então as sete taças, e ali são derramados catástrofes sobre um terço, sobre sempre com um numeral a representação de um terço. Por exemplo, cai um meteoro na água, contamina um terço das águas, destrói um terço das embarcações, mata um terço dos peixes. O sol aumenta a temperatura em 3 vezes e queima um terço da população. Ou seja, são catástrofes que vão aumentando. E quando tem as trombetas, que são as trombetas da ira de Deus, e aqui eu queria me deter um pouquinho mais, essas trombetas elas têm um alcance global. É no mundo todo. Aí sim é no mundo todo e em todo mundo. E isso é uma destruição generalizada, sem precedentes, como prova de um Deus que é santo. Meu Deus, professor, está dizendo que um Deus que é bom, que é santo, permite essa ruindade. Sim, acabei de dizer isso. Esse é o entendimento não só da minha posição, mas até posições como posição anglicana. Por exemplo, o N.T. Wright, quando ele comenta o livro de Apocalipse, o N.T. Wright, lembrando, é um dos maiores especialistas em Novo Testamento. Ganhei dos meus filhos de Dia dos Pais o Novo Testamento em Seu Mundo, do N.T. Wright e do Michael Bird. Gente, por conta dessa situação, eu nem abri o livro ainda. Mas é um livraço ali, acho que deve ter umas 800 páginas, tratando sobre o Novo Testamento, com o N.T. Wright e o Michael Bird, que são para mim, os maiores teólogos vivos hoje. Então, o N.T. Wright, né, o N.T. Wright, ele toca num assunto dizendo que esse Deus é tão bom que ele precisa destruir o pecado. Ele precisa dar o pagamento ao pecado e exterminar o pecado do mundo, e conta disso, ou por conta disso, é deixando que a maldade cumpra o seu papel. Cumpra o seu papel. É o pai que diz assim, eu tenho que dar uma injeção no filho para salvar, mas vai doer. É o cirurgião que faz uma amputação de um membro para não ter que assinar um atestado de óbito. É o cara que faz uma quimioterapia para não morrer de uma doença. É um mal menor. No caso, esse mal é um mal maior. É muito legal, eu desafio vocês, encorajo vocês a adquirirem a obra do N.T. Wright, O Apocalipse para Todos, onde quando ele vai tratar das trombetas, né, da ira de Deus, da ira desse Deus que é santo e desse Deus que é bom, ele discorre longamente sobre essa questão, trazendo um esclarecimento, né? Ou seja, Deus vai permitir que o sujo se suje mais, que o impuro se torne mais impuro, para que também o puro se torne mais puro, o limpo fique mais limpo, para fazer separação. Porque, para mim, um dos versículos chaves em Apocalipse, quando fala da tribulação e da ira de Deus sobre a Babilônia, que é o sistema, né? Representado na cidade, na nação da Babilônia, que Deus diz para o povo: sai dela, povo meu, para que vocês não se contaminem com os pecados dela e nem sejam condenados com os pecados, pelas condenações dela. Ou seja, sai desse povo, sai do meio dessa cultura, muda de vida, para que vocês não se sujem com eles e não fiquem doentes como ele. É como se eu dissesse para um filho, disse assim, ó, sai do barro, para te não te sujar e para te não pegar uma doença. Tá ali a criança brincando no lodo, ali na água, aquela cena terrível. E daí o pai diz, filho, não com essa calma toda, né? Mas diz, filho, sai daí, para te não ficar sujo, não permanecer sujo, porque sujo já tá, e para que tu não pegue uma doença. Então, quando Deus nos cobra uma posição, quando Deus nos exige uma posição, muitas vezes quem faz isso são os nossos pastores e pastoras, não pratica esse ato, não vive essa conduta, não anda por esse caminho, é para que a gente deixe de estar sujo para estar limpo, e limpo estando não se contamine com doenças que vêm daquela sujeira. Para que um mal que vai vir no mundo um dia, e esse mal ele vem, ele tem o seu momento de vir, esse mal não nos afete. Esse mal que já está estabelecido, determinado que virá, esse mal não nos assole. Então, esse é o texto que eu queria deixar para vocês, esse versículo, eu vou mandar depois ele no nosso grupo ali. Sai dela, povo meu.
sai dessa cidade para que vocês não se contaminem com os pecados da cidade e nem sejam condenados com as condenações da cidade. Tá bom, meus queridos? Então esse é o conteúdo que eu quero deixar para vocês, finalizando aqui a nossa parte 2. Que Deus abençoe vocês, contem comigo sempre e orem a Deus para que muito em breve a gente esteja juntos presencialmente. Um beijo do professor Pablo. Fiquem com Deus.